render ele ficar o mais realista possível, né, a modelagem ela tem que estar mais parecida com a realidade. Então, é importante que você invista um tempo na sua modelagem, tá? E utilizar o máximo de detalhes possível, né? Por exemplo, aqui a gente vai ter o armário da cozinha, então coloquei puxadores, né? Humanizei colocando objetos que são utilizados na cozinha, né? De decoração da cozinha. Então, isso faz também com que o render ele fique mais realista, tá? Então, agora vamos para a parte prática. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a cena, tá? Então, para fazer a cena, a gente vai aqui em vista, né? Vista 3D e vai pegar a câmera. Então, cliquei aqui e vou pegar aqui, vou escolher onde será posicionada a minha cena, tá? Eu vou fazer a minha cena aqui, atrás dessa parede. E vou puxar a minha câmera, né, que é onde eu vou girar a posição da câmera. Então, aqui é como se eu estivesse parada, e aqui eu vou dizer para qual lado a câmera está. Então, ela vai estar olhando para frente. E vou dar um clique aqui. Ele abre aqui para mim essa região de recorte. Agora, eu vou retirar essa região de recorte, para que eu consiga aqui ocultar a parede e os objetos que estão, que atrapalham a minha visão da cena, né? Então, vou vir aqui embaixo e não recortar a vista, vou clicar, tá? Com isso, eu consigo fazer uma movimentação dentro do próprio projeto, né? Da cena, no caso. Então, aqui, ó, eu tenho essa parede, eu vou ocultar com EH no teclado, né? Vou ocultar a escada também. E aqui eu tenho um móvel, eu vou ocultar. Então, tudo aqui eu vou ocultar. Então, agora eu tô arrumando a cena. Então, eu vou escolher qual cena que vai ser mostrada. Então, essa cena aqui é uma cena bacana, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso travar essa cena, porque se eu continuar mexendo no mouse, ela vai perder essa localização. Então, para eu fazer isso, eu vou vir aqui embaixo, em vista 3D desbloqueada, e eu vou salvar a orientação e bloquear a vista. Beleza. Feito isso, agora eu tô com a minha vista travada, se eu quiser rotacionar, eu não consigo, tá? E essas linhas aqui, antes eu utilizava iluminação de estúdio para iluminar mais a minha cena, mas hoje isso não é mais necessário, tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como que a gente faz para configurar a iluminação. Então, vamos excluir essa iluminação de estúdio também na minha cena. Então, feito isso, já escolhi a minha cena, já ocultei tudo que eu tenho para ocultar, né? Agora, eu vou verificar a iluminação do sol. Para isso, eu vou ativar o comando sombras aqui embaixo. Eu consigo visualizar a iluminação do sol, tá? Então vamos usar aqui para configurar o sol, esse comando aqui. Então, clico, configuração do sol, vou utilizar aqui, ó, estático. E aqui você pode configurar a sua cidade, né, a data e o horário, tá? Normalmente, eu deixo no dia mesmo, ou se eu quiser um dia mais quente, aí eu altero para uma data que seja verão, tá? Mas normalmente eu utilizo aqui a partir de 7 horas a data do dia, tá? E eu começo a aplicar, ó. Quando eu aplicar, ele vai aparecer esses raiozinhos mais claros. Isso seria a iluminação do sol, tá? Nesse caso, eu já fiz alguns testes e não tem como fazer uma marcação de sol aqui nessa cena, tá? Eu já testei vários horários e não é possível, tá? Eu vou deixar um horário de 4 horas aqui, tá? Um pouco sol. E vou dar OK. Mas aí no seu você pode ir testando os horários. Eu começo a partir de 7 horas da manhã e aí de hora em hora você pode testar. Então, vou dar OK. Já configurei o sol. Agora, a gente vai configurar a iluminação da cena. Então, aqui, ó,
Vamos configurar essa iluminação central primeiro. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar nessa família, porque eu quero verificar a projeção da iluminação dela, tá? Então, vou clicar nela, editar família. E aqui nessa família, nós vamos alterar essa projeção de luz. Aqui é como se fosse uma projeção da luminária, né? Então, nesse caso, eu vou clicar na projeção da luz, vou clicar aqui em definição, vou vir aqui nessa opção aqui, ó, e vou aplicar. Então, eu quero esse tipo de iluminação aqui, tá? Feito isso, eu vou dar OK. Ainda aqui, você clicando nos tipos de família, a gente vai aumentar essa projeção da luz aqui, ó. Aqui em tamanho do símbolo, a gente consegue aumentar esse símbolo de luz. Então, a gente pode colocar aqui, vou colocar, como tá em milímetros, eu vou colocar o dobro disso. Tá? Beleza. Agora, a gente vai voltar lá para o projeto. Então, não vou salvar. Substituir parâmetros. Beleza. Agora, a gente vai configurar a cor da luminária, tá? E a intensidade dela. Então, vim aqui, editar tipo, né? E aqui embaixo, ó, você consegue configurar a intensidade da luz, né? E a cor. Vamos configurar a cor primeiro. Aqui, eu posso escolher, né? E ainda posso personalizar. Eu gosto de utilizar luz branca, tá? Em todas as minhas renderizações, eu utilizo luz branca, porque depois eu consigo configurar para botar um pouco mais de luz amarela lá na nuvem. Então, eu gosto de utilizar luz branca no render inicial. Agora, a gente vai configurar a intensidade dessa luz. Então, aqui, intensidade luminosa, normalmente, eu começo com 1000, tá? Eu utilizo 1000 e aplico. Então, a nossa luminária central, ela já está configurada. Além dessa luminária, a gente tem a iluminação de LED aqui, tá? Uma outra dica, a gente consegue visualizar as projeções da luz, né, da iluminação. Então, se você clicar em VG aí no seu teclado, aqui em luminárias, no maisinho, você ativa essa opção, fonte luminosa. Quando você dá OK, você consegue ver aqui, ó, essa parte amarela, a iluminação, a projeção da sua luminária. Então, fica até mais fácil de configurar. E aqui eu tô verificando que tem uma fita de LED aqui embaixo. Eu vou deletar ela, não vou utilizar, tá? Então, vou clicar agora e vou editar a minha fita de LED. Então, cliquei, editar tipo. Intensidade. Para fita de LED, que eu quero que ela apareça bastante, eu também vou colocar 1000. Tá? E aqui em cor inicial, eu vou utilizar branco quente, para ela ficar bem amarelinha. Então, feito isso, configurei todas as minhas luzes, né? A luz central e a luz da minha fita de LED. Agora, a gente vai configurar os materiais. Então, para que eu consiga enxergar os materiais aplicados aqui, eu vou configurar a minha cena, tá? Mas ainda não é a cena que vai ser renderizada. Primeiro, a gente vai fazer uma configuração de visualização. Então, eu vou vir aqui e vou colocar nível de detalhamento alto, né? Percebam que agora eu consigo até enxergar as minhas tomadas. Então, essa tomada aqui eu vou ocultar, essa outra aqui também, tá? E essa aqui eu vou abaixar. Tem duas tomadas aqui, eu vou abaixar. Ok, beleza. Então, fiz isso, agora eu vou aqui do lado colocar opções de exibições de gráfico. Perfeito. Vou colocar no modo estilo realista, tá? E vou desmarcar essa opção aqui, tá? E vou aplicar. Percebam que a cena tá
bem escura. Eu vou desativar essa opção aqui, ó, de sombras, tá? Aí eu consigo ver um pouquinho melhor, tá? Mas isso não quer dizer que a sua cena vai ficar escura, tá? Aqui eu percebo também que o meu piso, ele tá sem material, tá? Então eu vou carregar o material pro meu piso aqui. Então eu vou clicar no piso, vou aqui editar, nessa opção aqui. Agora a gente vai aqui em aparência. Percebam que aqui não tá rastreando a minha imagem, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse meu material aqui. Eu vou vir aqui em substituir esse recurso. Vou trocar por um material genérico para que eu crie o piso do zero. Então, dei 2 cliques, carrego para cá, posso fechar aqui, tá? Vou buscar agora a minha imagem do piso. Eu vou mudar aqui a forma de visualização para a parede. Aí, vou aumentar aqui, ó, para eu conseguir visualizar melhor o meu material, tá? Vou clicar aqui na imagem com 2 cliques e vou alterar a medida desse material. Ele é 90 por 90, então ele vai ser aqui, como são 2 peças para cada lado, então vai ser 1,80 m por 1,80 m. Então, ok. Agora a gente vai aplicar, né, aqui no projeto. E ok. Então, aqui tá já o piso configurado. Agora, a gente vai colocar um plano de fundo aqui, ó, para essa imagem ficar ainda mais realista, tá? Então, para isso, a gente vai vir aqui, estilo de visualização, opções de exibição de gráficos, plano de fundo, e vamos usar uma imagem, personalizar uma imagem. Então, vou buscar aqui uma imagem, vou marcar aqui a altura e deixar com 50 milímetros. E vou aplicar. Então, aqui a gente consegue já enxergar um plano de fundo nessa imagem para a gente poder renderizar. Então, feito isso, ok. Então, aqui eu consigo configurar os meus materiais, verifiquei a iluminação, tá? E agora eu vou mandar para a nuvem para a gente ver como que tá essa cena. Para isso, eu vou digitar RR no teclado. E aqui, no comando de renderização, a gente precisa fazer uma configuração antes de enviar para a nuvem. Então, aqui, ó, o que é importante, né, vocês configurarem aqui é o esquema de iluminação. Então, aqui, por mais que a gente tenha configurado aqui a gente tem que repetir esse comando, tá? Então, vamos clicar aqui no 3 pontinhos, ele já vai ler a configuração que a gente já tinha feito anteriormente. Então, feito isso, ok. O plano de fundo também vamos ter que recarregar novamente a imagem. Se vocês mandarem para a nuvem sem fazer essa configuração, ela vai sem a configuração de iluminação do sol e sem a imagem de fundo, tá? Então, vou clicar agora aqui em imagem, carregar a mesma imagem que eu carreguei de fundo aqui para minha janela. Então, vou clicar aqui e vou colocar a altura 50. Ok. Então, só precisa fazer isso, pode fechar, tá? E agora eu vou digitar RD, que é o comando de renderização para a nuvem. Aqui a gente vai configurar, né? Vista é essa mesmo, né? Que eu tô criando. Imagem de saída estática. Qualidade de renderização final, né? E tamanho da imagem eu vou colocar grande, tá? Em exposição pode manter avançado mesmo. Renderizar. Ele vai ficar carregando a imagem, né? Carregando as informações. E aqui vai aparecer essa mensagem. Essa mensagem quer dizer
que algumas imagens estão faltando no projeto, tá? Vamos dar OK. E caso vocês queiram continuar trabalhando no projeto, é só clicar aqui, ó, continuar em plano de fundo, que ele vai continuar carregando e enviando para a nuvem. Bom, pessoal, eu editei o vídeo porque a renderização na nuvem ela demora um pouquinho e esse vídeo vai ficar muito extenso, né? Aqui a gente já percebe que a iluminação ficou bem legal, né? A iluminação da fita de LED aqui ficou bem bacana, tá? E percebemos também que alguns materiais precisam ser configurados, como por exemplo aqui o relógio, a iluminação da bancada, dá para fazer ainda uma configuração para ela ficar mais brilhante. Então esse primeiro render, ele é assim mesmo, você faz uma primeira renderização para você ver se tá tudo bacana, né? Se os materiais estão legais, se a iluminação está legal, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos melhorar um pouquinho mais essa iluminação. E como que a gente faz isso? Aqui na renderização da nuvem, a gente tem esse comando aqui, que ele ajuda a melhorar a nossa iluminação, tá? Então, para isso, a gente vai fazer algumas configurações. Então, valor de exposição, a gente pode colocar aqui, quanto mais para a direita, mais escura a sua cena vai ficar, e quanto mais para a esquerda, mais clara ela vai ficar. Então, você tem que aqui buscar um meio termo, para que ela não fique tão escura, mas também que não fique tão clara. E aqui é mais questão de teste e de gosto, pessoal. Vocês vão colocando da forma que vocês acharem que tá legal, tá? Então, aqui no preset, eu gosto de utilizar esse preset aqui. Ele dá uma melhorada, tá? Eu acho que vou mexer um pouquinho mais aqui. Se você não tiver muita habilidade aqui em arrastar, você pode ir digitando números, né? Então, 10,5, tá? Eu dou um clique fora, ele já vai alterando aqui pra mim. Então, 10,5 tá muito escuro, né? Vou colocar um 9. Eu acho que o 9 tá legal, tá? Valor de saturação, você pode mexer também. Então, eu vou colocar 1.2 aqui. Vou clicar fora, dar uma melhorada, tá? E correção de cor, eu vou ativar esse comando, tá? Aqui são configurações que normalmente eu utilizo, tá? Mas você pode ir experimentando da forma que você achar que a sua imagem vai ficar legal, vai ficar bacana, tá? Então aqui, ó, aqui são os pontos brancos. Então, pra cá eu deixo a imagem mais quente, né, pra minha direita, e pra minha esquerda eu vou deixando ela mais fria, tá? Então aqui a mesma coisa, você tem que buscar um meio termo, tá? Então, eu gosto sempre de digitar valores, tá? Eu acho que facilita na hora que... Então, eu acho que vou colocar aqui 7.000. Aí, ficou um pouquinho mais amarelada, ficou melhor, né? Pra mim. E essas opções aqui de baixo eu não utilizo, tá? Então, a gente vai agora renderizar novamente aqui pra finalizar o nosso render. Então, vou aplicar essas configurações. Perceba, né, que ela já deu uma melhorada, ela tava uma imagem mais fria, ela vai ficar uma imagem um pouco mais quente, tá? E aí está, né, o nosso render finalizado, tá? Eu gostaria que vocês utilizassem essas técnicas que foram ensinadas no vídeo e falassem depois se deu certo ou não com vocês, tá?